Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa frente 3 de física aí, que é a parte de eletricidade, tá bom? Então, como na nossa última aula aí, que a gente aprendeu primeira e segunda lei de Ohm, né? Potência elétrica, eu vou retomar com vocês algumas equações de potência, tá? E vocês têm que entender essa parte de associação de resistores, que é a parte que é mais cobrada, tá, no vestibular, mais cobrada no Enem, tá bom? Então, estudem, tá? Façam aí a lista de exercícios, tá? Que é muito importante para vocês, tá bom? Seja lá, se você for fazer o Enem ou outro vestibular, eu tenho certeza que vão cair questões desse tipo aí, que vai te mostrar vai perguntar alguma coisa de associação de resistores, tá bom? Tanto que a gente separou a aula 5 e 6 para isso, né? Aqui a gente vai ver série paralelo, no próximo a gente vai ver misto, tá bom? Os dois juntos, né? E a potência dissipada, né? A potência consumida por esse tipo de associação, tá bom? Então vamos lá então. Bom, então aqui nós estamos representando a nossa primeira associação, que no caso é a associação em série, tá? Existe aí várias formas de você verificar qual é o tipo de associação que você tem, tá? Tem professor que mostra para vocês em relação, por exemplo, à diferença de potencial. O cara vai e faz vários varalzinhos assim mostrando, tá bom? Mas eu acho, tá, pela minha experiência, que se você identificar isso pela corrente elétrica, fica mais fácil para vocês, tá bom? Então é assim que eu vou demonstrar, tá? Então aqui nós temos um circuito, né, que é uma coisa fechada, né? Aqui eu tenho a representação da bateria, né? O lado maior é o lado positivo e o lado menor é o lado negativo, tá bom? Nós vamos sempre utilizar aqui corrente convencional, tá bom? Sai do mais e vai para o menos, tá bom? Não esqueça da diferença lá de corrente real e convencional, que já foi discutido em aulas anteriormente, tá bom? Então aqui, ó, temos a corrente, o I total, né? Tá saindo do positivo. Então reparem que ela tem apenas um caminho para ela percorrer, tá? Então ela só tem um único fio, ok? Então ela continua, né, se propagando ao longo desse fio. Aí ela chega aqui onde ela vai passar por esses três resistores, tá bom? Então esses resistores estão representando algum aparelho que você esteja ligando agora, tá? Então, por exemplo, eu estou ligando 3 lâmpadas. Estou ligando lá um computador, um celular e a televisão, tá? Então é isso que esses resistores estão representando, tá bom? Então a corrente elétrica vai passar por eles, tá? E isso vai dissipar energia, ou seja, vai transformar a energia elétrica em outras formas de energia. Então, por exemplo, energia luminosa, energia sonora, né? Energia térmica, tá bom? Então, agora que você está assistindo essa aula, o seu computador ele está transformando a energia elétrica em luz, né, para você conseguir ver, sonoro para você me ouvir, tá bom? E sempre nós temos o efeito Joule, tá? O efeito Joule é o cara que vai dissipar a energia em forma de calor, tá? Absolutamente todos os aparelhos têm isso, tá bom? Não temos um aparelho que funcione 100%, ou seja, que eu consiga transformar toda a energia elétrica numa energia útil que eu esteja querendo, tá bom? Sempre lembrar disso. Então, esses resistores estão representando esses aparelhos, tá bom? E aí o que acontece? Essa corrente I vai passar pelo resistor 1, 2 e 3, né? E vai continuar o seu caminho até chegar novamente na bateria, tá? Primeira observação: não se perde corrente, tá? A corrente elétrica é constante, ela é sempre o mesmo valor. A mesma quantidade de corrente que saiu da bateria vai voltar para ela, tá bom? Então nós temos um sistema aí conservativo, né? É um sistema ideal, tá? A corrente não se perde. O que eu vou consumir, o que eu vou dissipar é energia. Aí tudo bem, tá bom? Então a gente vai chegar nas equações de potência e é isso que eu vou transformar.
tá? A energia sim vai ser consumida, a corrente elétrica não, tá? Então o que eu tenho que observar? A corrente elétrica que passou no resistor 1 é a mesma que passou no resistor 2, que é a mesma que passou no resistor 3, tá? Então, é isso que você vai ter que decorar para mim, tá? Se eu tenho a mesma corrente elétrica passando entre os resistores, nós temos uma associação em série, ok? Então, faça uma observação nisso, tá? E agora nós temos algumas regras, tá? Que nós temos que decorar para resolver alguns exercícios, tá? Aqui estão as regras da associação em série, tá bom? Então, o que a gente acabou de ver, todo mundo tem mesma corrente elétrica. Então, olha só, a primeira propriedade aí que nós temos, a primeira regra é todos têm mesma corrente elétrica, tá? Então, se eu tenho 3 LEDs aqui, por exemplo, né, todos vão passar, estão submetidos à mesma corrente, tá? Em relação à tensão elétrica, a tensão elétrica é somada, tá bom? Então, a soma das partes dá um total. Então, vamos pegar esse sistema que está na tela aí, que é uma associação simples, né? Uma associação série em simples. Então, vamos supor que a bateria tenha, por exemplo, 10 volts, tá? Então, eu posso supor, tá bom? Estou chutando valores aqui só para a gente entender. Esse LED vermelho aqui ele consome 5 volts, o azul ele consome 3 volts e o verde consome 2 volts, tá vendo? Então, se eu somar 5 mais 3 mais 2, dá os 10 volts da bateria, ok? Por fim, a resistência equivalente. O que é isso? Sempre o exercício vai, na grande maioria das vezes, né, o exercício vai falar para você calcular a resistência equivalente, tá? O que é isso? É como se eu juntasse todos os resistores num só, tá? Então, como um resistor equivalente, tá? Igual que represente todo aquele circuito que você está olhando, tá bom? Que você está analisando, né? Então, para resistência equivalente em série, é só eu somar os resistores, tá? Então, por exemplo, vamos supor que cada um tem uma resistência aqui de 1 ohm. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, certo? Então, é a mesma coisa, tá? É equivalente eu ligar um único resistor de 3 ohms, tá? Porque na resistência equivalente, em série, a gente soma. Então, eu somei 1 mais 1 mais 1, deu a resistência equivalente, ok? Então, é isso que quer dizer, tá? Resistência equivalente. Aqui nós temos um circuito simples, tá? De uma associação em paralelo, tá bom? Então, de novo, né? Nós temos a corrente convencional, a bateria aí mais e menos, ela sai do mais e vai para o menos. Então, imagina o seguinte, ó. Aqui nós temos a corrente que eu chamei de I total, tá? Que é a corrente, toda a corrente que está saindo aí da sua bateria. Chega aqui, a gente tem o que nós chamamos de nó, tá bom? Ou seja, a corrente elétrica, ela tem mais de um caminho para percorrer, tá? Então ela tem mais de um fio que ela pode se subdividir, diferente do série, que só tinha um único caminho, tá bom? Então aqui nós temos, por exemplo, né, ó, 3 resistores, a corrente ela vai se subdividir, né, em 3 outras correntes, que eu vou chamar de I1, I2 e I3, tá bom? Essas correntes elas vão passar pelos resistores, né? De novo, elas vão se encontrar nesse nó, né? E vai voltar a ser um I total, tá bom? Porque a corrente não se perde, tá bom? A corrente não se perde, então tem que tomar sempre cuidado com esse conceito. Nós vamos consumir e dissipar energia elétrica em outras energias, mas não há corrente elétrica. Tudo bem? Tem que ficar claro isso para vocês. Então, olha só, a primeira observação aí. A corrente elétrica, esse I1, 2 e 3, eles podem sim ter mesma intensidade, mas ainda assim não é a mesma corrente, tá?
Então imagine vocês, os elétricos, né, um monte de bolinha, tá, passando por esse fio. As bolinhas que vão subir para esse lado, tá vendo? Não são as mesmas bolinhas que vão em linha reta. Eles podem sim ter a mesma intensidade, a mesma quantidade de bolinha que está passando num fio é a mesma que está passando no outro fio, tá? Mas essas bolinhas não são as mesmas, tá dando para entender? Então nós temos correntes diferentes, tá? Elas podem ter a mesma intensidade, mas não são as mesmas correntes, tá? Então é assim que nós vamos identificar uma associação em paralelo, tá bom? Correntes diferentes é uma associação em paralelo, correntes iguais, tá? É uma associação em série. Tudo bem? Tem que ficar claro isso para vocês. Bom, então olha só, as correntes a gente acabou de ver, certo? Elas se juntam todas num único nó, né? Eu vou somar todas essas correntes e vai dar uma corrente elétrica total, tá? A mesma quantidade que saiu ali da bateria, tem que ser a que entrou, ok? Então nós temos aqui, ó, que a corrente elétrica total são a soma das partes, tá bom? Igual aqui, se eu somar essa corrente do LED azul com a do LED verde, com a do LED vermelho, vai dar uma corrente total, ok? Quanto à tensão elétrica, galera, a tensão é a mesma para todo mundo. Então, se a bateria tem 10 volts, nesse LED azul também tem 10, tá? No verde também tem 10 e no vermelho também tem 10, tá bom? Todo mundo tem mesma tensão elétrica na associação em paralelo, tá? E por último, o que nós temos aqui é a parte de resistência equivalente. Ela é a soma dos inversos, tá? Então, ó, 1 sobre o R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais. Aí você soma os inversos quanta resistência tiver, tá bom? Então é a soma dos inversos. Cuidado, é soma de fração. Lembra lá que tem que tirar o MMC, tá? Primeira observação. Segundo, muitas vezes o aluno esquece o lado esquerdo aqui, ó, ele vai fazer a soma da fração e já dá a resposta. Não, o que você achar do lado direito é 1 sobre o R equivalente. Eu quero que você inverta isso no final. Então cuidado com a matemática aí, tá bom? Ou multiplique em cruz, tá? Como você achar melhor, tá? Então faça aí essa soma, tá? De uma maneira bem cautelosa, para não errar. Tudo bem? Importante saber, tá? Eu vejo isso ser discutido em pouquíssimos lugares, tá? Muito importante saber isso. Toda associação que nós temos residencial é uma associação em paralelo, tá bom? Então, por alguns motivos, tá? Vamos discutir eles. Primeiro, o que faz o seu aparelho funcionar é a tensão elétrica, tá? Então, se você tem um aparelho que vem escrito nele 110 volts, para ele funcionar corretamente, ele tem que ser submetido aos 110 volts, tá? A resistência elétrica dele dentro do aparelho foi feita para essa tensão elétrica, tá bom? Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? Se você pode aí danificar o seu aparelho, né? Se ele é 110 volts, você liga ele no 220, com certeza vai danificar, tá bom? Então, o que liga o seu aparelho é a tensão, certo? Beleza. Bom, quem que tem mesma tensão elétrica? A associação em paralelo, tá bom? Então, é por isso que nós utilizamos ela em casa, tá? Porque a associação em paralelo tem mesma tensão. Olha uma aplicação que sempre cai no vestibular. O T ou Benjamin, né? Que é essa tomada de 3 pontos aqui, ó. Ela também é uma associação em paralelo. Tá bom? Então essa é a primeira vantagem da associação, de ter a mesma tensão. Segundo, vamos discutir aqui, deixa eu sair um pouquinho do slide para mostrar para vocês, olha só. Imagine o seguinte, ó. Aqui está a nossa associação em paralelo, certo? Vou pegar essa estrelinha aqui para representar. Imagina o seguinte, que esse resistor aqui queimou. Tá vendo? Nós temos uma lâmpada aí que queimou. O que acontece com as outras duas lâmpadas?
continua funcionando perfeitamente. Por quê? Como nós temos uma associação em paralelo, eles estão submetidos à tensão que deveria, que é o 110 volts, que é igual para todo mundo, tá certo? Então, se uma lâmpada queima, né, se um resistor queima, se um aparelho queima, a tomada deixa de funcionar, não afeta o resto da casa, tá? Agora, vamos dar uma olhada em série. Olha aqui, resistores em série. Vamos pegar a estrelinha de novo. O resistor 2 parou de funcionar. Fala para mim, por onde que a corrente vai passar aí? Por lugar nenhum, tá? Então, na associação em série, se um resistor queima, se um aparelho deixa de funcionar, o resto também ele não vai ligar, tá certo? Aplicação para isso, onde que a gente vê isso? No pisca-pisca da árvore de Natal. Um queima, todo o resto do fio não funciona mais, tá bom? Já o paralelo não, beleza? Uma outra associação que a gente tem em paralelo também, que é legal de lembrar, é o farol do carro, né? Então várias vezes você vê aí pela rua um farol apagado e o outro funcionando, né? O carro com a olho assim, né? O que acontece? Aquela associação só pode ser em paralelo, porque embora um tenha queimado, o outro continua funcionando perfeitamente, tá bom? Então, sempre que nós temos aí uma associação residencial ou uma associação em que se um aparelho queimar não pode implicar em outro, é uma associação em paralelo, tá? Então, esses são os motivos, tá, da gente escolher isso para a gente ter em casa, tudo bem? Por último, eu queria novamente retomar com vocês aqui, ó, as equações de potência, tá bom? Então a gente já viu na última aula, vamos utilizar aqui de novo. Potência, energia por tempo, tá bom? Primeira equação. Segunda equação, potência, U vezes I, onde o U é a tensão elétrica e o I a corrente elétrica. Terceira, potência é RI ao quadrado, tá bom? Onde o R é a resistência elétrica e o I a corrente. Quarta e última equação, potência, U quadrado sobre R, onde o U é a tensão elétrica e o R a resistência elétrica, tá bom? Discussão para o Enem, discussão para o seu vestibular. Quando a gente troca a chave do chuveiro, o que a gente está fazendo ali no chuveiro? Passei ali do chuveiro do verão para o inverno, por exemplo. Você diminui a resistência elétrica do chuveiro, tá bom? O que acontece? Olha a equação. Você diminuindo a resistência elétrica, ó, inversamente proporcional, aumenta a potência do chuveiro. Sua água esquenta mais, você atinge uma temperatura maior, tá vendo? Então você diminui a resistência elétrica do chuveiro, aumenta a potência, tá? Vamos dar uma analisada nessa equação aqui, ó. Se você diminuir a resistência, aparentemente vai diminuir a potência também, certo? Bom, então novamente aqui, galera, se você diminui a resistência elétrica, aparentemente nessa fórmula aqui, né, você pode achar que a potência diminui também. Não necessariamente, porque ali a equação depende também do I ao quadrado. Ele depende muito mais da corrente do que da resistência. Então vamos relembrar da primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I, certo? Para uma mesma tensão, se você diminuir a resistência, tem que aumentar a corrente, tá? Então, embora você perca um pouquinho diminuindo a resistência, quando a corrente aumenta, a potência também vai aumentar, tá? Por conta desse quadrado, beleza? Então, de novo, pergunta de vestibular. O que acontece quando você muda a chave do chuveiro? Você diminui a resistência para aumentar a potência do chuveiro, beleza? Então, sempre lembre dessas equações. Qual que é a dica? Pega aí um papelzinho, coloquem as regrinhas, tá, do seu lado e tente fazer os exercícios, passo a passo, tá bom? Vai olhando nas regras e fazendo os exercícios, tá? Aí conforme você vai fazendo vários e vários exercícios, você vai gravando, tá bom? Então a dica não é para você ficar lendo, né, cada equação.
Eu quero que você faça bastante exercícios, tá? E aí você vai acabar decorando essas equações naturalmente, beleza? Novamente, atenção especial nessa aula, tá? Muito importante para o Enem e para qualquer vestibular que você vai fazer, tudo bem? Bom, bons estudos para vocês aí, uma boa semana, tá? Espero que tenha ajudado. Um abraço, tchau, tchau.